Agora eu vou sentar aqui porque nós vamos mudar um pouquinho de assunto para falar de saúde aqui no Ver Mais. Quando você fica nervoso, acontece algum problema que ainda não foi resolvido, tem aquela pressão, né? Geralmente não começa assim uma dorzinha de cabeça, bem de leve, aquele negócio que você fala assim, ai gente do céu, hoje o dia promete, né? Já passou por isso? E mais, tem gente que já começa a sentir uma dor mais forte, fica incomodado com o barulho, a luz fica insuportável, né? E a única solução é repousar num local de preferência bem escuro e quietinho. Nesse caso, né, pode ser uma enxaqueca. Mas você sabe a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca e por que será que isso acontece? Porque normalmente a gente pensa, mas é uma dor, não tem como descobrir de onde vem, passa a vida lá sofrendo, né? E você sabia que até alguns alimentos podem influenciar nessa dor? Alguns hábitos que nós temos que acabam prejudicando? Então, para a gente saber quais são esses fatores que podem levar à dor e os sintomas, ou seja, quando é só uma dor, quando é enxaqueca, nós convidamos e está conosco hoje o médico neurologista e professor da Univale, Dr. Aníbal de Quadros. Boa tarde, doutor Aníbal. Boa tarde. Seja bem-vindo novamente aqui no Ver Mais. Obrigado pelo convite, Cristina. Obrigado. O que fazer com a bendita dor de cabeça? A gente às vezes passa uma vida sentindo, não sabe a diferença se é dor, se é enxaqueca. Tem cura ou não? Não, a enxaqueca é uma doença muito crônica, né? A pessoa tende a ter durante vários anos durante a vida, né? Ela não tem uma cura específica, mas tem tratamento e os tratamentos são muito bons. Eu acho que como qualquer doença crônica, né? Um problema crônico, ela tem um tratamento bom a longo prazo. Eu acho que e algumas medidas, não só, né, medicamentos, mas algumas medidas que as pessoas podem fazer. Comportamento da pessoa. Acho que ajudam bastante, assim, a atenuar essas dores, mas acho que um tratamento, seguir acompanhamento médico, assim, é fundamental, para o diagnóstico dessas dores de cabeça. E como é que eu sei quando eu só tenho uma dor de cabeça ou quando já é enxaqueca? Bem, a dor de cabeça, assim, a gente divide, né, as dores de cabeça quando é causada por alguma doença mais séria do cérebro, vamos dizer assim, alguma lesão estrutural. E aí ficam os tumores no cérebro, os sangramentos, né? Então é importante isso para o médico diferenciar essas alterações, né? Mas felizmente elas são menos frequentes causadores de dores de cabeça. Mas já a enxaqueca e as outras dores de cabeça chamadas primárias, né? Não as secundárias de alguma coisa, mas as primárias, elas são muito mais frequentes, mais de 90%. Elas são enxaqueca, cefaleite tensional, dores crâniofaciais, né? Então, os critérios de enxaqueca que a gente usa, em geral a pessoa tem que ter uma dor característica, que é a dor muito forte de cabeça, então confunde muitas pessoas. Às vezes o fato da dor ser muito forte é mais provável que seja enxaqueca. O fato da pessoa tem que ter durante um certo tempo, antigamente falava-se 4 meses, 6 meses de dor, hoje em dia a gente fala a pessoa ter mais do que 5, 6 episódios de dor, já é um critério para ter enxaqueca. A dor de cabeça tem que ser unilateral, ela tem que ser acompanhada, muitas vezes, de náuseas e vômitos. Tem um né? lugar específico que dói da enxaqueca? Não, em geral as pessoas, elas podem ser a metade da cabeça, né? As pessoas falam que é uma hemicrânia, né? Então, Entendi. Que vem o nome Se migrânia. só a metade já causa tudo isso, imagina se fosse inteiro. A dor de cabeça inteira. Então, assim, é uma dor. A Organização Mundial da Saúde coloca hoje como a enxaqueca uma doença muito grave, né? Sério? Muito importante. E outro fator é o seguinte, quando é que eu devo saber, opa, eu preciso procurar um médico? A minha dorzinha já não está mais por causa da TPM, já não está mais porque eu comi um queijinho derretido à noite e acordei. Exatamente. O que a gente coloca as pessoas com enxaqueca, que tem esse diagnóstico de enxaqueca, que já sabem provavelmente há vários anos, alguns médicos já falaram isso, assim, acho que quando a dor de cabeça começa a atrapalhar a qualidade de vida da pessoa, né? Quando a pessoa começa a ter deixar de fazer as coisas que ela gosta, a pessoa começa a ter mais irritação, com o cuidado com os filhos, o cuidado com a família, né? A pessoa começa a ter faltas de trabalho, diminuição de produtividade de trabalho. Eu acho que é um passo que a pessoa tem que saber que ela precisa procurar um médico, um especialista, alguém que entenda disso e começar a fazer tratamento. E assim, algumas coisas, a pessoa começa a usar muita medicação também para dor de cabeça. A pessoa que está tomando várias vezes comprimidos durante a semana, isso assim, os medicamentos para a dor de cabeça, os analgésicos, seja comuns ou analgésicos específicos para dor de cabeça, eles tendem a fazer mais mal para a dor de cabeça, para o organismo da pessoa, do que você fazer um bom tratamento para enxaqueca. Então a pessoa às vezes confunde, não, é só um ácido, é só um anti-inflamatório, é só um analgésico, mas a pessoa que usar isso 2, 3 vezes por semana, isso vai fazer mais mal do que ela fazer um tratamento. Potencializando. Doutor, o que
quais são os alimentos e quais são os fatores comportamentais que podem piorar as dores de cabeça? Bem, assim, alimentos, isso é muito individual, né? Muita Sim. pessoa, algumas pessoas vão ter dor de cabeça com alguns tipos, algumas tendem a ter mais com queijos fortes, né? Esses queijos mais... Eu acertei. Os vinhos, né? Alguns tipos de vinho, algumas pessoas podem ter dor de cabeça. Alguns alimentos... Mas é por causa do fígado, né? Aí talvez por uma hiperatividade cerebral, a pessoa também, né, além da questão alimentar, a questão da hiperativação cerebral. Alguns alimentos que são classicamente temperados, né, a cozinha japonesa, que usa alguns temperos mais fortes, a cozinha mexicana, né, alguns alimentos que tendem assim a ser hipertemperados ou muito condicionados, industrializados, esses embutidos, os conservantes desses alimentos que tendem a causar dor. Não só o chocolate, se a pessoa usar um chocolate com alto teor de cacau, que são os chocolates muito bons, eles tendem a causar dor de cabeça. A gente sabe, por exemplo, que a gordura hidrogenada tende a causar dor, mas assim, mais do que o tipo do alimento, eu acho que é a falta de alimentação. As pessoas ficarem em jejum prolongado. Então, a gente orienta muitos pacientes com enxaqueca a comer de 3 em 3 horas, ou fazer 6 refeições durante o dia. É aquela mesma orientação que os nutricionistas fazem, que os pacientes diabéticos têm que fazer. Sim. Então, os pacientes com enxaqueca também, eles ficarem um longo período em jejum, tende a dar dor de cabeça. Até quem não tem. Por exemplo, eu não tenho Exatamente. dor de cabeça nunca na vida. E as pouquíssimas vezes que lembrei que eu tive foi porque fiquei sem comer. Sem comer. Então, essa é uma coisa. Os pacientes com enxaqueca, quando eles têm uma sensibilidade maior a desenvolver dor de cabeça, se eles ficarem sem alimentos, eles têm que ter. Então, essa é uma regra muito que os pacientes com enxaqueca têm que seguir. Manter uma alimentação, evitar longos períodos de jejum. Então, a pessoa, geralmente, aquela correria do dia a dia, a pessoa pega e faz uma grande alimentação no almoço, não come no café da manhã. Então, assim, a pessoa tem que dar essas pausas para a alimentação durante o dia. E também isso vem de uma outra dica interessante, manter também um ciclo circadiano, ou seja, o que é isso? Dormir e acordar no mesmo horário. As pessoas com enxaqueca falam muito isso. Se eu dormir demais, também me dá dor de cabeça, mas dormir de menos, muito mais. Né? Então, a pessoa, eu durmo 2 da manhã e acordo já às 6 da manhã para ir trabalhar. Então, a pessoa manter um horário regular de sono, inclusive, eu falo, é cruel isso, mas é sábados, domingos e feriados, eu falo para a pessoa, manter um horário. Ter vida saudável também de sono. O café, né? A cafeína também, a gente vê muito essa cefaleia no fim de semana, quando a pessoa... daquela pessoa que toma todo dia o seu cafezinho, o dia inteiro, no escritório, no trabalho, tomando um cafezinho, chega o fim de semana e não toma. Também uma causa interessante de dor de cabeça, a abstinência da cafeína. Então, é meio paradoxal isso, né? Um contrassenso. Você tomar café demais também pode dar dor de cabeça, a cafeína. Exatamente. E também a falta. São vários problemas alimentos. de intestino também podem dar dor de cabeça, né? Eu sei que é o organismo não funcionando bem. Exatamente. A pessoa que geralmente tem prisão de ventre, alguma coisa, sente dor de cabeça, né? Mas assim, o principal para dor de cabeça que a gente fala para as pessoas, assim, é seguir um tratamento. E infelizmente, apesar de termos um tratamento, é seguir, assim, um tratamento que seja uma profilaxia. São medicações e tratamentos que visam evitar da pessoa ter... Aí ela pode comer o que ela quiser. Existe enxaqueca bem tratada. Em geral, as pessoas com enxaqueca controlada, com medicação bem tratada, elas ficam liberadas para comer, como qualquer tomar doença, vinho. A prevenção. Exatamente, a prevenção aqui melhor. Ok. Muito obrigada, doutora Aníbal. Obrigado Deixar a gente com menos dor de cabeça ao longo dessa semana e bom retorno lá para a Univale e para o seu consultório. Obrigada mesmo. Obrigado mesmo.